se ao invés de termos casas super equipadas para receber um bebê, a nossa preocupação estivesse em sermos casas preparadas para receber e cuidar dele? Sim, esse pensamento me fez escrever um livro e no dia 13 de maio de 2020 eu lancei o meu primeiro e-book. Oi gente, tudo bem com vocês? Quem me acompanha lá no Instagram e aqui na comunidade do YouTube também já deve saber da novidade que eu lancei o e-book. E eu tô aqui para contar um pouquinho sobre ele e como que ele pode te ajudar se você é uma gestante, alguém que está se preparando para ter filho, ou que um dia deseja ter filho, ou que já tem filho, porque assim, ó, eu recebi vários e vários relatos de pessoas que já têm filhos, crianças já, né? E que aquilo fez muito sentido para elas. Assim como eu recebi relatos de pessoas que não têm filhos e que leram o e-book. Muita gente, inclusive, me mandou mensagem dizendo que não tem filhos, que não pretende por enquanto ter filhos, mas que leu e que fez muito sentido, que agregou muito. Então eu vim te contar um pouquinho, porque na verdade nesse mês de maio, que a gente ainda tá aqui na metade pro fim de maio, o download do e-book tá gratuito em homenagem ao mês das mães e depois ele vai ser vendido, então eu vou deixar o link aqui embaixo pra você fazer o download. E se você estiver vendo esse vídeo depois de maio de 2020, vou também deixar o link pra você poder adquirir esse e-book que eu tenho certeza que vai agregar na sua vida. Quando eu tava grávida, eu comecei a me questionar a respeito desse consumo. Quem me acompanha aqui já sabe um pouco, né, dessa jornada. E quando eu tive o Otto, agora um ano depois de ter o Otto, eu realmente consegui colocar em prática essas questões e perceber que um filho não precisa custar caro e que a gente não precisa de todas as coisas que dizem que a gente precisa. O enxoval, o planejamento para o bebê e a maternidade em si, ela pode ser muito mais simples, muito mais prática e muito mais funcional, sem que a gente se estresse e se desgaste por coisas que a gente não precisa. E foi isso que eu reuni no meu e-book para contar para vocês e para levar vocês também a fazerem uma reflexão dentro das suas realidades. O meu objetivo é realmente fazer com que você questione, com que você pense fora da caixa, porque quando a gente fica grávida, a gente é cercada por um monte de gente que tem opiniões formadas sobre a nossa situação. Que a gente precisa, agora temos que ver isso, agora temos que fazer aquilo, agora temos que comprar isso. E aí, às vezes, a gente, principalmente quando é mãe de primeira viagem, a gente não sabe filtrar as coisas, não sabe medir o que realmente precisa e o que não precisa. E eu escrevi um livro pra você que eu gostaria de ter lido na minha gestação, porque o que aconteceu foi que eu recebi muitos conselhos, muitos deles foram muito bons, mas a gente sempre recebe em excesso, né? Porque cada um tem uma opinião. E eu fui reunindo, filtrando e principalmente me informando e estudando muito sobre muitos assuntos que pra mim são mais importantes do que o enxoval físico, né? E eu falo disso no e-book também, sobre o verdadeiro enxoval. E tudo isso que eu reuni, tudo isso que eu estudei, eu compactei e coloquei nesse e-book. Essa fase da gestação é tudo novo, por mais que não seja a sua primeira gestação. Sempre é uma novidade, é uma pessoa nova entrando na sua família, na sua vida. A questão emocional, a questão hormonal, a questão familiar, tudo muda. Tem coisas que a gente não consegue facilitar, tem fases e etapas que a gente precisa passar mesmo. Mas o planejamento de um enxoval, ele pode ser facilitado sim, e não precisa ser algo que vai nos dar dor de cabeça. No e-book vocês vão encontrar textos meus a respeito de gestação, maternidade. A gente tem um capítulo da cultura do enxoval que vai mostrar realmente o porquê que hoje a gente tem tão forte essa coisa do enxoval. É um mercado, na verdade, né? O enxoval que eu digo não é simplesmente roupinha de bebês, mas tudo que envolve esse universo de ter um bebê, de receber um bebê. Essa cultura forte, o porquê dela e se realmente ela faz sentido pra gente, né? Nos fazer questionar sobre isso e como se libertar desse ciclo. A gente também vai entender a respeito do impacto, porque querendo ou não, mesmo que você não se ligue em sustentabilidade, meio ambiente, a forma como a gente consome e como as pessoas ao nosso redor consomem, ela nos afeta sim, ela afeta a terra, que é plantada a comida que a gente come, ela afeta a água, ela afeta os animais, ela afeta tudo e tudo tem a ver com a gente, tem a ver com o equilíbrio do meio ambiente e tem a ver com o planeta que a gente vai deixar para os nossos filhos. Então eu dediquei um capítulo para falar sobre o impacto que esse consumo desenfreado causa, seja de fraldas descartáveis, o consumo de roupinhas, como eu falei agora há pouco, eu vou falar também do verdadeiro enxoval, daquilo que pra mim é muito mais importante do que o físico, porque o enxoval é o conjunto de coisas que um bebê necessita. Ele necessita de uma família que esteja bem emocionalmente, que esteja preparada para recebê-lo, ele necessita de uma família que esteja bem informada, ele necessita ser alimentado, e quanto mais a gente se informar a respeito de amamentação, mais fácil será amamentar e mais a gente vai perceber como é importante a amamentação. Se a gente tem informação, a gente consegue fazer escolhas muito mais acertadas.
Eu também dediquei um capítulo para te ajudar a planejar o seu enxoval, baseado nos 5 R's da sustentabilidade. Então, é uma forma bem prática e bem dinâmica. Eu vou mostrando como é que eu fiz as minhas escolhas a partir desses 5 R's também. E por último, tem os meus itens indispensáveis agora, um ano depois do Otto, o que eu realmente acho que é indispensável. Porque eu já enxuguei bastante o enxoval do Otto quando ele nasceu, mas mesmo assim eu conseguiria enxugar mais. Eu vi coisas que a gente teve que a gente não precisaria ter, que a gente faria diferente. Então eu conto um pouco das minhas escolhas, as alternativas mais naturais, as alternativas reutilizáveis, vou falar da fralda de pano, vou falar da higiene natural, do colar de âmbar e por aí afora. Eu tô muito feliz que nas primeiras 24 horas a gente teve em torno de 400 downloads e bastante gente que leu muito rápido, assim, e que já em seguida, 30 minutos depois que eu lancei, já falou, eu terminei, eu devorei o livro e tal, porque é um livro prático e ele é fácil de ler, então ele também não é longo, e eu fiz toda a parte, assim, foi um trabalho bem dedicado, de dedicação de fazer todo o conteúdo. E como vocês sabem, o Otto ainda é pequeno, então eu dediquei a partir das 9 da noite, que é o horário mais ou menos que ele já tá dormindo, que eu já tô descansada, jantada, né? Descansada não, porque a gente nunca tá descansada. Mas, então eu usei as minhas noites pra fazer esse e-book. E depois de fazer toda a parte de conteúdo, eu diagramei ele, então foi um desafio pra mim, porque eu nunca tinha feito isso. Eu tive cuidado de escolher uma paleta de cores legal, de colocar imagens que fossem não só ilustrativas, mas que te mostrassem aquilo que eu tava falando, que representassem aquilo que eu tava falando. Eu gostei bastante do resultado, espero que vocês também gostem. E é isso. Quem ainda não me segue no Instagram é @simpli. Eu conto sempre do nosso dia a dia, mostro mais coisas do que aqui no YouTube. E esse mês eu sumi do YouTube por conta do e-book. Esse é meu primeiro vídeo do mês de maio, mas um vídeo já contando essa novidade. Um beijinho e até a próxima!